Oi, eu sou a Mari, barista e consultora em cafés, e a gente já se viu na aula sobre cold brew em casa. Então hoje, no mesmo ensejo de falar sobre método caseiro, o que eu vou conversar com vocês é uma adaptação de como tomar um expresso em casa. E expresso talvez seja a bebida de todas as que a gente vai falar que mais fazem a gente lembrar o tempo inteiro que existem baristas e cafeterias fora da nossa casa. Porque a gente tem feito coados muito legais em casa, a gente tem feito cold brews em casa, a gente tem feito vários outros métodos que fazem a gente pensar: uau, eu domino super os cafés. Mas aquele expressinho depois do almoço, aquele ali faz bastante falta. A ideia do nosso curso de hoje é te dar um incentivo para continuar em casa e te explicar que a gente tem várias alternativas interessantíssimas ao expresso na sua casa, tá bom? Então, o que eu parei para pensar na hora de organizar esse curso aqui foi: eu preciso explicar para essas pessoas o que é um expresso, para além daquela coisa mágica e mística de uma xicrinha com uma crema muito bonita, para que todo mundo entenda o que acontece numa máquina de expresso e por que ela é tão relevante e como é que a gente conseguiria fazer um paralelo dela com a nossa casa, beleza? No início do século XX, lá para a década de 10, alguém precisava realmente servir muito café de uma vez só e sempre ter café muito novo rodando. E aí as pessoas começaram a pensar máquinas que fizessem esse aquecimento da água a ponto dela virar um vapor e o serviço do expresso ou do café até o momento fosse muito rápido para dar conta dessa demanda. Isso ainda dentro dos bares, quando os cafés eram lugares que serviam um monte de bebida alcoólica e também café. E aí aos poucos a gente foi vendo aprimoramento dessas máquinas que faziam muito café, muito rápido, à pronta entrega. E os cafés saídos daquelas máquinas, que a gente entende hoje como máquinas de expresso, eram aquela conceituação bem clara de que os clientes esperavam por ela, mas ela não esperava pelos clientes. Basicamente, eles tinham que pedir e aí esse café ia ser feito. Então, o expresso naquele momento era todo o café que saísse daquela máquina e que não era feito antes do cliente chegar. Ele tinha que pedir e naquele momento estava feito. Qual que é a coisa mais importante da gente entender disso? Essas máquinas não passavam de um dispenser de água quente. Essa água era aquecida até ela virar vapor e a partir disso a gente tinha uma água muito quente passando por uma cama de café paradinha ali, tudo bem? Isso fez com que a gente fosse evoluindo para ter máquinas com uma pressão cada vez mais controlada para não mais vapor, mas sim uma água bem quente, mas ainda no estado líquido. O que a gente entende por expresso, levando em consideração a imensa evolução daquelas máquinas que eu comentei agora há pouco, e pensar no que a gente encontra hoje nas cafeterias, como aquela coisa que a gente está com muita saudade durante a quarentena, que é a xicrinha com a crema mágica que eu comentei, é que ele precisa ter 3 coisas para ser caracterizado como um expresso, sensorialmente. Ele tem um sabor bem característico, quase um néctar daquele café que a gente usou para fazer ele. Então ele tem que representar quase um resumo muito bem estruturado da obra. Ele tem um corpo viscoso e ele eventualmente tem uma crema muito bonita, que é o que a gente mais está acostumado a relacionar com o expresso. E ele tem que representar muita potência nesse sabor, tudo bem? Então o expresso tem que ter um sabor característico do café que a gente está usando como qualquer outro método, mas ele tem que representar isso de uma maneira potencializada, beleza? Isso é uma coisa. E aí a gente está pensando agora em quais são as variáveis que a gente precisa mexer para que um café represente isso tudo e a gente consiga caracterizá-lo como um expresso. Para chegar nessa potência, nessas características todas, a gente mexe em 2 variáveis fundamentais para chegar nesse resultado. Uma é a proporção que a gente usa, a razão que a gente tem colocado em todos os materiais didáticos que têm chegado até vocês. A gente tem colocado sempre essa palavra, assim, razão de café para água, que é o tanto que a gente vai colocar de café em um recipiente e o tanto que a gente vai colocar de água para solubilizar essas partículas de café. A razão de água do expresso é convencionalmente de 1 parte de café para 1,5 de água ou 1 parte de café para 3 de água. Vai nessa abrangência, não mais do que isso. E os nossos métodos de café filtrado, cara, eles vão desde 1 para 8 até 1 para 16 muitas vezes. Então a gente já está dizendo aí que vai ser um concentrado. E que esse pouquinho de água que a gente vai submeter a essa cama de café vão conseguir fazer um trabalho de extrair muito sabor e uma complexidade desses sabores todos em muita potência. Então como que essa mágica acontece, essa transformação toda, com tão pouca água como solvente? A gente tem uma variável chamada pressão. Para entender o expresso é fundamental entender a função da pressão numa bebida. Quando a gente pensou os outros métodos todos, a gente falou, e isso foi unânime em todo mundo que veio aqui nessa mesinha falar sobre isso. A gente falou de temperatura, a gente falou de granulometria, que é a superfície de contato, e a gente falou do tempo de preparo.
No expresso, já que a gente vai ter sempre pouquinha água para bastante matéria-prima, para bastante massa de café moído, a gente vai precisar caprichar na pressão para que ela atue como um catalisador dessa reação, tudo bem? Então o que a gente faz aí? A gente pensa a moagem do expresso como muito mais fina, para que a gente amplie a superfície de contato, já que a gente em geral está falando de extrações com bem menos tempo. A gente deixa esse café moído bastante fino, submete ele a muita pressão. O café é fino no expresso porque a gente vai ter um ambiente, uma superfície totalmente controlada. A gente tem uma contingência desse espaço. Um material de porta-filtro no expresso, ele é sempre muito rígido, diferente das extrações como um coado, por exemplo, que tem alguma maleabilidade. Isso aqui é muito rígido. E você acopla essa peça que a gente chama de porta-filtro, você acopla isso aqui nessa máquina de água quente, que é a máquina de expresso, e isso aqui junto faz uma liga de pressão, como faz a panela de pressão em casa. É essa pressão que possibilita essa catalisação da extração toda com tão pouca água e tanto café. Tudo bem? Basicamente é como se a gente tivesse um prazo para cumprir alguma coisa, e essa pressão faz com que o trabalho aconteça de maneira muito mais rápida. Para que seja um expresso, tem uma outra variável que eu não mencionei ainda, que é muito relevante da gente pensar, que é comum a tudo que a gente chama de expresso ou alternativas a ele. O filtro pelo qual esse café, a água e tudo mais passa, é feito de metal. E não de papel, como a gente viu antes, ou de feltro, como eu falei que podia ser uma alternativa no cold brew, ou não de pano. Esse filtro é de metal. Expresso é um café filtrado pelo metal, todas as vezes. E aí na hora que a gente olha para esse aqui, fica bem claro, porque se a gente tira essa parte aqui de dentro, a gente vê que isso que a gente chama de cestinha, que é onde a gente acopla o café moído, não passa de um filtrinho de metal, como se fosse uma peneira com uma trama muito, muito, muito fina. Tudo bem? Por isso também que sensorialmente, quando a gente olha para o expresso, a gente vê muitas vezes no final dele um pouco de café moído. Fica um depósito no final da xícara. Não tem problema. E em poucos casos isso é realmente comprometedor do sabor daquele expresso. A gente deixa de aproveitar ele por causa disso. Não acontece tanto. Mas isso se dá porque partículas muito finas passam pelo filtro de metal. Tudo bem? Quando a gente sabe que na nossa casa não vai ter uma coisinha como essa aqui, porque não tem uma máquina profissional de expresso e tá tudo bem, essa aula é para isso. Bom, eu separei 3 métodos que podem ser paralelos interessantes a esse expresso por terem filtro de metal. A gente vai passar por cada um deles para você poder escolher qual melhor se adequa à técnica que você quer aplicar. Mas eu particularmente já tomei uma decisão, fui bastante parcial por aqui, mas eu vou justificar no decorrer do vídeo, beleza? A gente tem a prensa francesa, que é a forma que vocês já tiveram um vídeo só disso falando sobre. Se ainda não viram, por favor, confiram o vídeo da Ju, ficou muito bom e didático sobre isso. Com filtro de metal a gente consegue separar o máximo de partículas bem grandes de café da solução final. E isso faz com que a gente tenha uma bebida diluidinha, e se você quiser concentrar essa diluição, tudo bem, e ela vai ser uma boa base para várias bebidas com leite, em especial aquelas que não vão ter diferença de densidade entre as partes do leite. A gente fala sobre isso num próximo momento, tudo bem? Bom, na prensa que a gente vai propor então é que você faça uma diluição bem mais concentrada do café e moa ele um pouquinho mais fino. O cuidado que a gente tem que ter aqui na hora de pensar a prensa como um simulador do expresso é não moer fino demais, porque senão a bebida vai começar a ficar muito, muito amarga e a gente vai tirar o pior dos sólidos do café possível, que é essa característica dele muito arenosa de corpo e um sensorial muito amargo que não vai ter o melhor leite do mundo mascarando aquilo ali, tudo bem? Para fazer um bom cappuccino em casa ou uma boa bebida com leite, a gente precisa se preocupar com o sabor do café, mesmo que a gente vá diluir ele em outra coisa. Como alternativa um pouquinho mais próxima do que a gente entende como uma definição de expresso, tem um método que de fato, além de ser concentrado e poder levar um filtro de metal, tem pressão. Tem a definição mais básica que a gente conhece como bebida de expresso. Esse aqui é o Aeropress. A ideia dele é que a gente tenha uma câmara onde a gente coloca o café, que é essa aqui, ou essa parte separada. A gente vai fazer um vídeo só sobre Aeropress para sanar todas as dúvidas possíveis que você possa ter sobre esse método. Se você tem alguma, já manda pra gente agora que a gente se prepara. E aí aqui a gente coloca o café dentro dessa câmara. Bem aqui no final a gente tem um êmbolo que vai fazer uma borrachinha para poder proporcionar a pressão para essa bebida. E aqui a gente tem um porta-filtro, onde a gente vai colocar um filtro de metal ou de papel. Nesse caso, para nossa simulação do momento, um filtro de metal, que vai permitir que os óleos da bebida passem muito mais por isso. Por ser filtro de metal também vai ser muito mais similar a esse filtro aqui, que vai fazer com que partículas muito pequenininhas consigam passar por isso, agregando corpo para a bebida. Tudo bem? Aí aqui a gente vai fazer uma extração
que a gente vai chamar de método invertido, e muito em breve a gente fala sobre isso. Mas a ideia é que o café não fique caindo ou pingando na xícara enquanto a gente faz. A gente vai inverter isso aqui e deixar todo o café em solução preso numa câmara enquanto a gente prepara ele, fica em infusão.